Vamos lá iniciar aqui o nosso estudo de hoje, do nosso livro Fonte Viva, fechando a nossa semana com essas reflexões. O nosso texto de hoje é o número 51, Sepulcros Abertos, e nos leva a uma reflexão já bastante frequente. A doutrina espírita sempre nos ajuda nesse entendimento a respeito da nossa conduta nas mais variadas esferas, a nossa conduta mental, a nossa conduta emocional, aquilo que nós falamos, a forma como nós agimos, sempre procurando despertar em nós esse senso, esse bom senso a respeito do nosso comportamento, exatamente porque nós, infelizmente, vivemos numa situação no nosso cotidiano em que nós banalizamos muitas ações que deveriam ser policiadas. Nós vivemos num mundo constantemente assolado por turbulências, por atritos, por agressões, e isso acabou se tornando tão comum para nós que nós já não nos espantamos por isso. E em virtude desses eventos mais grosseiros, mais agressivos para todos nós, aquela conduta mais simples acaba ficando esquecida. Então muitas vezes eu pergunto assim, o que é mais grave para todos nós? Você cometer um crime contra a vida de uma pessoa, ou você falar mal da vida do vizinho? A gente vai dizer, bom, sem dúvida nenhuma é atentar contra a vida de uma pessoa. Mas isso não significa que falar mal da vida do vizinho não tenha também a sua gravidade. Principalmente no campo das emoções, no campo do pensamento, que para nós ainda é um campo muito sutil. Nós vivemos num mundo grosseiro pela matéria que nos envolve e, consequentemente, nós não damos o devido valor para aquilo que diz respeito às energias, para aquilo que diz respeito às vibrações, que é exatamente a matéria-prima que compõe o mundo espiritual. Então, todos os espíritos estão envolvidos por energias e vibrações. Consequentemente, o instrumento de ação de todos os desencarnados está naquilo que se pensa e naquilo que se sente. Como nós estamos habituados a sempre pensar nas ações físicas, nas ações materiais aqui do nosso mundo, nós não nos preparamos para viver essa harmonia do mundo espiritual. Claro que nós não vivemos aqui em função daquilo que o mundo espiritual nos oferece. Aquilo que nós viveremos no mundo espiritual é uma consequência daquilo que nós vivemos aqui. Então, na verdade, nós não temos que viver aqui nos preparando para o mundo espiritual. Nós temos que viver equilibradamente aqui para levar também esse mesmo equilíbrio para esse novo ambiente. Então, porque muitas vezes a gente pensa assim, eu tenho que me comportar porque quando eu desencarnar, então a gente já começa a projetar para o nosso futuro aquilo que vai ser feliz ou infeliz. Só que, de certa forma, nós nos esquecemos daquilo que diz respeito às nossas responsabilidades no mundo físico. Então nós estamos aqui encarnados, mas nós não deixamos de ser espíritos. Nós estamos desencarnados e continuamos sendo espíritos. Então, na verdade, o que difere uma dimensão da outra é a matéria que constitui a sua estrutura, digamos assim. Mas nós, como espíritos imortais, nós somos entidades que habitam os dois ambientes em períodos diferentes, com motivos diferentes, com propostas diferentes. Então somos espíritos, e por isso nós temos que viver essa educação espiritual para vivermos como espíritos onde quer que nós estejamos, buscando sempre a produtividade, buscando sempre a evolução, buscando sempre o crescimento, consequentemente buscando também aquilo que é mais sutil no que diz respeito à harmonia, à afinidade com os pensamentos mais elevados, em comunhão plena com Deus. Então, essa banalização da nossa parte acaba fazendo com que nós não consideremos o devido valor para aquilo que diz respeito ao nosso mundo íntimo, a esse nosso mundo sutil. A partir do momento em que nós conseguimos
nos depurar daquilo que é o mais grosseiro, fazendo um paralelo, né? Eu sempre gosto de trazer para vocês algumas comparações assim para poder ilustrar o nosso raciocínio. A gente lembra que a ciência no passado, já lá no século XVI, no século XVII, aqueles cientistas já começaram a desvendar aquelas leis fundamentais da nossa ciência. Essas leis dizem respeito, por exemplo, à gravidade, depois o tempo foi passando, veio o eletromagnetismo, depois veio leis nucleares, né, as forças nucleares. Então, definidas essas leis primordiais, os cientistas foram capazes de começar então a refinar as suas pesquisas, e nesse refino nós encontramos física quântica, nós encontramos as subpartículas atômicas. Então, os cientistas só foram capazes de chegar nesses estudos mais aprofundados das leis, né, naturais que regem o nosso mundo, a partir do momento em que eles conseguiram dominar as leis fundamentais. Fazendo uma comparação dentro do nosso mundo moral, bom dia Cedizinha, bom dia Vana, bom dia Brás, fazendo uma comparação dentro do nosso mundo moral, nós podemos dizer que primeiro nós temos que domar em nós os instintos mais grosseiros. E aquela violência mais primitiva que hoje nós vemos no mundo e que felizmente já nos provoca um certo constrangimento, um certo choque. Então nós olhamos para o mundo à nossa volta, ficamos estarrecidos em ver pessoas sendo espancadas, pessoas sendo assassinadas, patrimônios sendo depredados, nós vemos corrupção em larga escala, enfim, vemos tudo aquilo que é mais grosseiro. E o fato de nós ficarmos indignados com tudo isso é um efeito positivo, porque nós temos dois caminhos, né? Ou melhor, três caminhos. Ou nós nos afinizamos com esse tipo de comportamento e nos comportamos da mesma forma, significa que as pessoas agem assim, nós concordamos com essa ação e praticamos a mesma ação. E esse é o primeiro ponto, mostrando essa nossa afinidade com esse mesmo primitivismo. A segunda é a nossa indiferença. Essa indiferença significa, eu não me importo porque eu não conheço quem se machucou, eu não conheço quem morreu, eu não conheço o dono daquilo que foi destruído, eu não uso aquilo que foi destruído, não me importa. Isso aí é o comportamento egoísta. Não sou mais primitivo, mas continuo sendo egoísta. E o terceiro é quando me causa indignação. Porque aí eu vejo, é injusto isso que aconteceu, aquilo que fizeram é equivocado. Nós vemos detalhes simples, né, dessa indignação, quando nós vemos uma estátua que é pichada, quando nós vemos uma vidraça que é quebrada, quando nós vemos um ônibus que é queimado, a gente pensa, onde que essas pessoas estão com a cabeça? Nós vemos um espancamento que acontece aqui e outro ali. Então, esses mais grosseiros provocam em nós essa indignação, porque nós já não entramos em sintonia com ela. E isso é um choque para todos nós. E isso é positivo. Isso é extremamente válido para todos nós, porque é um sintoma de uma rejeição inconsciente que nós temos. E se nós rejeitamos tudo isso, significa que nós já não pensamos dessa forma. Esse é um ponto fundamental. Saindo dessa depuração, né, ou saindo desses elementos mais grosseiros e começando a depurar um pouco mais os nossos valores, a gente deve começar a observar em nós aquilo que acontece de um modo silencioso. Que não significa necessariamente que eu estou agredindo fisicamente aquela outra pessoa, mas muitas vezes eu teço um comentário negativo, eu emito um pensamento desvalorizando aquilo que é feito. Né? Tiene colocou jogar latinhas de bebidas pela janela de carro e ônibus. Comportamento simples. Né? Então eu posso não jogar latinha, mas muitas vezes eu jogo um papelzinho de bala. Então a gente vai percebendo que a gente vai conseguindo se livrar daquilo que é mais grosseiro. E é uma tendência natural para a nossa evolução, conforme a gente vai absorvendo esses novos valores. Quando eu falo, por exemplo, de fraternidade, quando eu falo de viver em comunidade, quando eu falo de respeito ao próximo, tudo aquilo que eu faço que de certa forma acabam agredindo as pessoas, isso me incomoda. Mesmo que eu continue fazendo. Mas quando eu faço por distração, eu faço por descuido, eu faço por um hábito, mas depois eu fico pensando, aquilo acaba me incomodando de certa forma, lá no fundo da minha consciência.
Então a gente vai simplesmente se livrando do mais grosseiro e começando então a dar aquela polida. Porque nós somos diamantes brutos. E essa frase ela é muito verdadeira, porque conforme a gente vai tirando aquelas lascas de pedra que ficam grudadas com o diamante à nossa volta, tirando aquela sujeira, nós vamos começando a mostrar aquele brilho que nos pertence. E Jesus já lembrava tudo isso, né, quando ele falava, deixai brilhar a vossa luz. Essa é exatamente essa luz da pureza que existe em nós. Só que cada um tem em volta de si a camada mais grosseira que ele vai lapidando conforme o tempo vai passando. Alguns conseguem fazer isso com mais facilidade, outros têm um pouco mais de dificuldade, outros se encontram estacionados por um determinado período, mas é uma tendência natural que ele vá se trabalhando, conforme ele vai se conscientizando. E a gente lembra sempre, né, que esse lema, né, esse pensamento, que é quase que um axioma, né, aquele pensamento, quase que uma lei fundamental dentro do Espiritismo, que nós nos transformamos pelo amor ou pela dor. Pelo amor significa quando eu faço de boa vontade, com consciência, motivado por essa necessidade de ser produtivo, ou eu faço pela dor, através das multas, né, como o Fernando lembrou agora, quando eu faço através de uma agressão que eu recebo de volta, quando eu sofro por uma consequência, né, de algo que eu fiz. Então, essa dor, infelizmente, ela acaba nos atingindo ainda. Mas, conforme a gente vai se esclarecendo através de uma filosofia de vida, né, eu gosto de falar essa expressão, filosofia de vida, porque todos nós escolhemos um padrão. Vamos imaginar, por exemplo, que eu sou diretor de uma empresa que presta serviço ao público. E aí então eu convoco todos os funcionários, imaginando que vocês, por exemplo, são os funcionários, né? Eu só sou o diretor, né? A Vaninha, que é a presidente da empresa, então eu sou funcionário também, mas eu sou responsável pelas diretrizes do nosso trabalho. Então eu vou dizer para vocês, olha, aqui na nossa empresa, nós temos que atender as pessoas sempre com educação, sempre com boa vontade. Todas as vezes que nós tivermos uma dificuldade, nós vamos sempre mostrar boa vontade para ajudar as pessoas a fazerem isso. Eu quero que vocês prestem o atendimento da melhor forma e com a maior rapidez possível, para que as pessoas se sintam bem com o nosso tipo de serviço. Essa é uma diretriz do nosso trabalho. Essa é a diretriz da nossa empresa. Essa é a filosofia da nossa empresa. O ambiente onde nós estamos bem organizado, um ambiente limpo, funcionários bem preparados, naturalmente vocês são bem remunerados, né, porque não adianta pedir para vocês sorrirem, né, sentindo as dores das necessidades. Então, tudo na nossa empresa funciona bem. Essa é a nossa filosofia. E a filosofia da nossa direção é, para que o público seja bem atendido, o funcionário tem que ser bem tratado. Seria, né, é quase que uma utopia no mundo de hoje, né? Mas essa é a filosofia da nossa empresa. Da mesma forma que nós temos uma filosofia de uma instituição, nós temos uma filosofia de vida, em que nós estabelecemos, olha, o meu modo de viver é esse. E eu começo então, olha, o meu modo de viver é tentar ser educado com as pessoas, tentar ser gentil, tentar ser útil com as pessoas, tentar valorizar o ambiente onde eu vivo, tentar fazer com que o ambiente onde eu esteja seja um ambiente melhor do que ele estava quando eu cheguei. Então sempre procurar fazer isso. E eu coloco, eu estipulo essa filosofia como algo que vai me fazer feliz. E cada um de nós tem a nossa própria filosofia. Embora todos nós pensemos quase que de uma forma uniforme, né, devido à doutrina que nós abraçamos, hoje nós temos várias filosofias espalhadas pelo mundo. Nós temos filosofias religiosas, filosofias espiritualistas, filosofias de modo geral. E cada um vai escolhendo de que modo que ele quer viver. Alguns escolhem uma filosofia mais intolerante, outros escolhem uma filosofia mais revolucionária e mais revoltosa também, outra uma filosofia mais caridosa, e a gente vai vivendo esse padrão todos os dias de nossas vidas. Só que naturalmente nós não temos ainda uma força de caráter suficientemente forte para manter esse comportamento em todas e quaisquer situações que nós enfrentamos.
Eu posso dizer para vocês que eu gosto de ser uma pessoa educada, mas muitas vezes tem situações em que alguém pisa no meu calo em que eu não consigo manter esse equilíbrio. E isso é natural, porque essa nossa oscilação, ela se dá em virtude da nossa imaturidade moral e espiritual. Mas é uma tendência natural que ela vá se cristalizando, que ela vá se solidificando, principalmente se essa nossa filosofia se afiniza com a filosofia verdadeira, que é exatamente essa filosofia que Jesus trouxe para nós. Eu não vou dizer filosofia cristã, porque se eu falar que a filosofia cristã é correta, eu vou dizer que a filosofia budista é incorreta, que a filosofia islâmica é incorreta, que a filosofia judaica é incorreta. Na verdade, toda a filosofia verdadeira, ela entra em afinidade com a filosofia que Jesus trouxe para nós, porque foi exatamente essa filosofia superior que ele, assim como também outros representantes que estiveram aqui no nosso mundo, acabaram demonstrando para nós. Então nós tivemos Mahatma Gandhi, nós tivemos Siddhartha Gautama, nós tivemos Madre Teresa de Calcutá, nós tivemos Chico Xavier. Tivemos vários desses representantes que vieram mostrar para nós qual é o melhor comportamento, a filosofia do amor verdadeiro. Não do amor passional, não do amor individual. Então nós abraçamos uma filosofia. E essa nossa filosofia, então, ela vai se moldando, se ajustando naturalmente para entrar em sintonia com essa filosofia maior. Seria mais ou menos como se nós tivéssemos um rádio, e no dial desse rádio, daqueles dial analógicos, né, em que você tem que girar o ponteiro, você vê aquele chiado todo. Aí de repente você começa a ouvir uma certa transmissão que é agradável. Uma música, uma mensagem, aquilo que nos agrada. E aí então a gente começa a girar um pouco mais o ponteiro desse dial para ir sintonizando, até que a mensagem chega pura para nós. A nossa filosofia ainda é uma mensagem que chega com muito chiado, porque nós só ouvimos parte daquilo que está sendo transmitido. A gente sabe que aquilo que é mais grosseiro é errado, mas a gente não consegue ouvir, por causa do chiado, que aquilo que é mais fino, que também é errado, nós não percebemos. Que é exatamente aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente age, a forma como a gente age. Daquilo que Emmanuel trouxe para nós, nesse nosso estudo de hoje, chamado sepulcros abertos, uma expressão bastante forte, porque quando nós imaginamos um sepulcro, nós imaginamos um cadáver que é sepultado, passando por esse período de decomposição e, consequentemente, exalando cheiro, tendo uma aparência repugnante, e de repente nós nos deparamos com ele aberto. A imagem é muito forte, mas a mensagem também é bastante profunda. Vamos a ela. Emmanuel separa para nós então uma mensagem que Paulo de Tarso enviou aos Romanos, lá no capítulo 3, no versículo 13, ele diz assim: a sua garganta é um sepulcro aberto. Reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que eles têm a garganta semelhante a sepulcro aberto, e nessa imagem podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Essa expressão, personalismo delinquente, mostra exatamente isso, que é o personalismo, eu valorizar a minha personalidade, aquilo que eu considero correto, mas de um modo delinquente, de um modo criminoso, de um modo desequilibrado. E continua. Logo se instalam no império escuro do eu, esquecendo ou olvidando as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade, ou seja, acima daquilo que é universal, daquilo que é coletivo, transfigura-se-lhe a garganta em verdadeiro túmulo descerrado. Deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo, à maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhe partilham a marcha. Tecem longos comentários no exame de úlceras alheias,
ao invés de curá-las. Eliminam precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má-fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação por onde passam, crestando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Semelhantes aprendizes, profundamente desventurados pela conduta a que se acolhem, afigurem-se-nos de fato sepulcros abertos. Exalam ruínas e tóxicos de morte. Quando te desviares, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará, por ela, o verbo sublime do amor. Essa é a mensagem de Emmanuel, então. E eu me recordo, nós tivemos uma solicitação que nos chegou de uma pessoa que buscava uma orientação no atendimento fraterno. Ele dizia assim: olha, todas as vezes em que eu e minha família estamos reunidos, eu, minha esposa, meus filhos, nós vivemos bem, porque nós conseguimos manter aquele equilíbrio em nossa família. Mas todas as vezes que chegam outros parentes, que vêm outras pessoas em casa, nós sentimos o peso da negatividade dessas pessoas. E nós sentimos vontade de nos isolarmos, de nos afastarmos dessas pessoas. E a pergunta era: de que modo é que nós podemos nos conduzir diante de situações semelhantes? É natural que nas nossas relações nós busquemos sempre um ambiente que para nós é agradável, que para nós é equilibrado, e consequentemente nós acabamos rejeitando aquele ambiente que provoca em nós uma certa perturbação, uma certa aflição, né? Então, muitas vezes convivemos com pessoas que demonstram desequilíbrio, negatividade, em todos aqueles aspectos que nós falamos, naquilo que pensa, naquilo que sente, naquilo que fala e da forma que age. E aí então, um grande problema também, que nós fazemos um julgamento precipitado, né? De gente assim eu quero distância. E nós nos esquecemos, por exemplo, das causas que levaram essas pessoas a se tornarem pessoas assim. Obviamente que nós não temos a obrigação de suportar pessoas negativas, mas ao mesmo tempo nós também temos o dever da caridade de ajudar essas pessoas a mudar o seu modo de pensar, tanto quanto possível, dentro daquilo que conseguimos fazer, dentro das nossas possibilidades. E o interessante é que quando nós começamos a observar essas pessoas que demonstram essa característica enfermiça, né, ou seja, como diz Joana de Ângeles, ela fala bastante sobre isso, nós temos pessoas que são doentes do organismo e temos pessoas que são doentes da alma. Essas pessoas doentes da alma são essas exatamente que demonstram uma insatisfação constante da vida que tem, das relações, do mundo, e acabam depois exalando esses tóxicos, né, que saem de suas mentes pela negatividade que alimentaram. Acabam se endurecendo, acabam escurecendo, né, as suas mentes, e aí então transmitem isso para o mundo. E a gente lembra sempre que, da mesma forma que quando você pratica alguma coisa, vamos pensar, por exemplo, num profissional que depois de certo tempo praticando as tarefas do seu trabalho, ele acaba se aperfeiçoando. Da mesma forma que nós temos um atleta, né, alguém que trabalha nas artes, na cultura, quando pratica aquilo que gosta, ele vai se tornando mais hábil, vai se tornando mais espontâneo, vai se tornando mais perfeito naquilo que faz. Dentro do campo moral não é diferente. Quando nós praticamos a caridade,
nós vamos nos sensibilizando mais com as dores das pessoas, né? Por isso que o Espiritismo traz para nós aquele outro lema, ou aquele outro pensamento, que fora da caridade não há salvação, exatamente porque através da prática caritativa nós conseguimos então nos sensibilizar. Nós vamos tirando aquelas crostas que ficam impregnadas naquele diamante, né, que a gente vai pensando, porque para quem já viu reportagens, documentários, nós observamos que um diamante ele não sai bonitinho, brilhante daquele jeito. É aquela pedra suja, com outros minerais grudados, impregnados nele. Aí então ele tem que passar por aquele processo de lapidação. Primeiro aquele mais grosseiro, com aquela lixa, aquele esmeril, né, mais grosso, que vai arrancando aquelas partes mais grossas, até ele pegando aqueles esmeris que são os mais finos, até se tornarem limpos, até se tornarem brilhantes, até se tornarem perfeitos, quase que transparentes. Então, da mesma forma acontece também quando nós vamos nessa prática, nesse exercício constante desses valores mais nobres, desses valores mais elevados. O contrário também acontece. Se por acaso nós nos habituamos à crítica, à visão negativa do mundo, nós também estamos exercitando algo em nós. E é uma tendência natural, assim como em todos os outros campos, que nós vamos nos tornando mais perfeitos naquilo que é negativo. Porque a perfeição significa fazer com primor, fazer impecavelmente alguma coisa. E eu posso fazer impecavelmente uma crítica negativa do mundo constantemente, porque eu vou exercitando isso no meu dia a dia, e isso vai se tornando cada vez mais enraizado dentro de mim. Então, quando nós temos essa percepção, nós começamos a nos vigiar mais. Eu tenho que parar de criticar, eu tenho que parar de ver nas pessoas aquilo que elas têm de negativo. Exatamente porque quando eu me torno aperfeiçoado na visão negativa, eu acabo naturalmente olhando para as pessoas, e a primeira coisa que eu vejo nela é começar a ver aquilo que ela tem de imperfeito. O modo como ela se veste, o modo como ela fala, o conteúdo do seu pensamento, o lugar que ela mora, a forma como ela trabalha, tudo para mim é negativo. E naturalmente a gente faz isso porque isso demonstra claramente a nossa própria insatisfação. Eu tenho inveja, eu tenho ciúme, eu quero ter o que o outro tem, consequentemente aquilo que ele apresenta para mim não serve e não presta. Então eu me aperfeiçoo nessa visão negativa. E tudo se torna assim. Você já deve ter conversado, né? Acho que todo mundo já conversou. Quando a gente chega num ambiente e começa a conversar com uma pessoa, tudo que ela fala é negativo, é impressionante. Você tenta mudar de assunto, né? Às vezes você percebe que o assunto não está agradável, porque primeiro você começa naquele diálogo, aquele diálogo alegre de você reencontrar uma pessoa e tal. Aí a conversa vai ficando um pouco mais calma, aí você começa a trocar ideias, de repente a pessoa começa a reclamar, começa a falar mal, aí você já começa a ficar incomodado, né? Já dá aquela dor no estômago, aquela pressão no peito, aquela vontade da conversa acaba logo, aí você muda de conversa, você muda de assunto, e nesse outro assunto ela continua encontrando coisa negativa, coisa ruim. Aí a gente vai se contaminando, né? Dá a impressão de que a gente sai mais deprimido do que acontece, e a gente precisa ser sempre vigilante, né? A Miriam colocou lá em cima, né? Em nosso mundo perfeito, desejamos que os difíceis sejam retirados, e muitas vezes a gente acaba se perguntando, acaba se esquecendo de perguntar qual é o nosso próprio grau de dificuldade, né, Miriam? Porque a gente se coloca nessa condição, não, mas eu sou espírita, eu tenho consciência dos ensinamentos do Evangelho e coisa e tal. E quando eu encontro uma pessoa que é mais equilibrada que eu, essa pessoa começa a me observar e diz assim, coitado dessa pessoa, como ela é negativa. Esse é o grande problema, né? A Miriam colocou, né? Você pergunta, tá tudo bem? Tudo indo, mais ou menos, né? Pois é, esse é o grande problema que a gente acaba observando, né? Né, né, tinha um primo que ele sempre falava assim, né, tem um primo, né, que ele sempre falava assim, e aí, tá tudo bem? Tirando a parte ruim, o resto tá bom, né, e qual é o resto que sobrou? Muito pouco, né, então via sempre essa coisa difícil, então faltava essa motivação da pessoa ver realmente, né, o lado positivo da vida, e ela acaba se tornando realmente, né, Luke, né, aquilo que ela pensa, ela acaba se transformando naquilo. Eu te comentei com vocês certa vez que durante os estudos de evangelização a gente precisa utilizar uma certa criatividade
né, para poder fazer com que as crianças compreendam uma linguagem que vai acima da compreensão delas. Então há necessidade de usar uma coisa mais, né, um recurso mais lúdico para que ela compreenda. Então, como eu já falei para vocês, quando se fala para uma criança a respeito das suas vibrações, a respeito daquilo que ela sente, daquilo que ela pensa, ela deve alimentar nela uma luz, como se fosse uma luz que brilha dentro no seu peito, né? Então, cada vez que ela está feliz, essa luz brilha muito. Ela fica muito forte, fica muito brilhante. Ela é capaz de iluminar tudo à volta dela. Mas quando ela começa a ficar um pouco triste, começa a ficar com raiva, começa a ficar assim um pouco angustiada, essa luz começa a ficar um pouco menos brilhante. E isso acontece exatamente dentro da gente, porque nós sentimos isso, embora não precisemos utilizar essa analogia da luz, nós lembramos sempre que nós sentimos quando o nosso peito brilha, né? Que dá aquela sensação de felicidade, aquela sensação incontida, dá vontade de cantar, dá vontade de abraçar todo mundo, dá vontade de conversar como se fôssemos tagarelas com todo mundo, contando coisas, mesmo que sejam coisas inúteis. É essa felicidade que brilha dentro de nós. Mas quando a gente está angustiado, a gente não quer falar com ninguém, a gente não tem vontade de ouvir história de ninguém, a gente não tem paciência para ficar ouvindo reclamação de ninguém. Então a gente vê que isso claramente se reflete no nosso comportamento. E recentemente, né, nós tivemos uma divulgação de uma experiência que foi feita, né? Pessoas foram submetidas a determinado tipo de exames, foram colocadas numa máquina de ressonância magnética, onde puderam fazer algumas medições sobre concentrações, né, de energias concentradas no corpo delas, né, em regiões do corpo. E aí então essas pessoas foram submetidas à exposição de imagens, por exemplo, uma fotografia de um gatinho brincando, de um cachorrinho brincando, de uma violência na rua, de uma flor, de um acidente que aconteceu e tal, né, provocando nas pessoas vários tipos de sensações. A sensação de alegria, de depressão, de neutralidade, sensação de raiva, tudo isso. E foram então captando essas imagens, esses registros energéticos do corpo delas, mostrando exatamente as concentrações. E mostraram, por exemplo, que a felicidade provoca nas pessoas uma difusão de energia no tórax delas, assim, que é muito intensa. E da mesma forma a depressão também, só que uma energia de uma outra qualidade. Esse foi um experimento científico que foi feito, não foi nada esotérico. Eles tiveram condições de captar. Da mesma forma que cientistas também procuram mapear no nosso cérebro quais são as regiões que se manifestam diante de determinados estímulos. Então a pessoa coloca lá a cabeça dela dentro da máquina de ressonância e ela é exposta também a fotos. Mostram, por exemplo, um ato sexual, mostra um cadáver, mostra crianças brincando, mostra isso, vários tipos de fotos que naturalmente os profissionais que estavam envolvidos sabiam, né, selecionaram a dedo cada tipo de fotografia e começaram então a mapear o cérebro dessas pessoas para ver quais regiões que ficavam ativas no momento em que elas eram expostas a essas imagens. Isso mostra que hoje a ciência está preocupada em fazer esse mapeamento, de saber exatamente de que forma que as nossas sensações, que as nossas emoções acabam reagindo no nosso corpo. Algumas provocam em nós uma queda no sistema imunológico, outras provocam em nós um estímulo do nosso sistema imunológico. Basta a gente perceber, por exemplo, que as pessoas que sofrem de depressão estão mais expostas às doenças. Qualquer resfriado acaba atingindo, qualquer infecção acaba aparecendo, qualquer dor acaba se manifestando. Ao contrário, nós temos aquele projeto lindíssimo, né, dos Doutores da Alegria, que tem o trabalho de ir a hospitais provocar nas pessoas a alegria. Não a felicidade, porque a gente já conversou que felicidade é um tipo de emoção que nós ainda não estamos em condições de vivê-la. Não pelo menos da forma plena. Né? Jesus já lembrava também que a felicidade não é deste mundo. Mas nós vivemos assim pequenos momentos felizes na nossa vida e a partir do momento em que esses momentos vão se concretizando para nós, né, vão fazendo parte da nossa personalidade, nós vamos então montando aquele quebra-cabeça da felicidade. Né, eu consegui a felicidade de colocar, por exemplo, né, assim, tem um documentário, Fer, que você pode até encontrar
na internet, talvez no YouTube vocês achem, o depoimento daquele que era o responsável pelos Doutores da Alegria, né, pela fundação dos Doutores da Alegria aqui no Brasil. E aí então mostra exemplos e tudo mais, inevitavelmente, né? Você já fez parte? Poxa, que bacana. Inevitavelmente nesse documentário você acaba chorando, porque são situações que comovem realmente a todos nós, né? Então a gente vê que provocando nas pessoas a felicidade, o nosso organismo reage. Então a gente começa a perceber o seguinte, que como Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma expressão que é muito bonita. Deixa eu pegar aqui nas minhas anotações, porque eu sempre gosto de ter essas mensagens, porque elas são realmente de grande conteúdo para nós. Deixa eu pegar aqui rapidamente, só um instantinho. E ela nos fala exatamente sobre essa importância de nós nos conscientizarmos, né, daquilo que nós podemos fazer. A Madre Teresa diz assim para nós: em nome da paz, espalhe amor onde quer que você vá. Primeiro em seu próprio lar, aos seus filhos e demais familiares. Depois ao seu vizinho de porta e aos outros moradores de sua rua. Não deixe ninguém vir a você sem partir melhor ou mais feliz, com a paz que você lhe emprestou. Seja a expressão viva da vontade de Deus. Bondade em sua face, bondade em seus olhos, em seu sorriso, bondade em seu caloroso cumprimento. Esta é uma ótima receita para se conquistar a paz efetiva. Então a mensagem dela, essa paz efetiva é uma paz que pertence a nós. E quando nós somos capazes de transmitir essa paz para as pessoas que convivem conosco, significa que nós estamos emprestando aquilo que nós já conquistamos. Algumas vezes, né, uma expressão que André Luiz utiliza nos seus livros fala sobre vampirização. E é natural que muitas vezes nós vampirizemos as pessoas ou sejamos vampirizados por elas. Ou seja, elas se aproximam de nós sugando aquilo que elas não possuem. E naturalmente você suga quando existe dentro de você um vazio. E esse vazio, infelizmente, acaba sendo preenchido por aquilo que os outros oferecem. Dessa forma, é fundamental que nós pensemos sempre, né, que a partir do momento em que nós começamos então a substituir essa ideia de nos tornarmos sepulcros abertos, nós nos tornemos emissores da paz. Nós nos tornemos esses co-construtores da paz no mundo que nós desejamos. O nosso mundo passa por uma fase de transição, saindo dessa categoria que a doutrina espírita chama de provas e expiações, para o mundo de regeneração. Mundo de regeneração significa um mundo com habitantes regenerados. E os habitantes regenerados são aqueles que conseguiram sair daquela condição de pessoas doentes para pessoas saudáveis. E nós falamos isso não apenas fisicamente, mas principalmente emocionalmente. Dentro dos seus valores, dentro dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas emoções. Então, para transformarmos o nosso mundo, a gente lembra que não existe uma tecnologia capaz de modificar o nosso mundo forçando a nossa liberdade de sermos aquilo que nós somos. Na verdade, o nosso mundo vai se transformar a partir do momento em que nós mesmos mudarmos a nossa forma de viver. A partir do momento em que aquela nossa filosofia de vida entrar em sintonia mais plena com aquela transmissão original, aquela transmissão superior. Quando os nossos receptores encontrarem definitivamente a sintonia perfeita para vibrarmos, né, na mesma frequência. Por isso então sejamos vigilantes. Essa mensagem de Emmanuel é fundamental. E isso depende muito, mais importante de tudo, é que para que nós pratiquemos, ou melhor, para que nós cultivemos essa paz dentro de nós, esse positivismo, esse otimismo para a vida, é importante que nós tenhamos à nossa volta elementos que nos estimulem, da mesma forma, a cultivá-los. Porque do contrário, se nós, por exemplo, dependendo daquilo que eu leio,
dependendo daquilo que eu assisto, dependendo do ambiente que eu frequento. Não adianta eu querer buscar a paz dentro de mim se aquilo os elementos que fazem parte do meu cotidiano me levam à negatividade. Eu pego um programa de televisão jornalístico que mostra a destruição, a desgraça, o negativismo e tudo mais, aí eu falo assim, olha, eu adoro esse programa, mas eu quero que o mundo seja melhor. O mundo não vai ser melhor se eu não me transformar intimamente. Então é importante que nós busquemos sempre a riqueza daquilo que pode realmente nos trazer benefícios. Em tudo. Nós estamos muito distantes disso ainda. Nós temos filmes, nós temos novelas, nós temos programas, nós temos esportes, muita coisa que provoca em nós um efeito de prazer. Eu me recordo de um amigo meu que é pastor, evangélico já há muito tempo, amigo de infância, inclusive, eu já comentei deles aqui com vocês, que ele adora ver com o filho aqueles programas de MMA, aquelas lutas, né, que passam na televisão e tudo mais, onde um esmurra o rosto do outro e coisa e tal. Então, na verdade, se a gente não conseguir melhorar o nosso senso, a gente não vai perceber o efeito que esse tipo de programa traz em nós. Aí eu falo do pastor que gosta desse tipo de programa, e eu adoro, por exemplo, sendo espírita, adoro filmes que falam de guerras. Então a gente vê um filme de guerra aqui, uma luta violenta ali, uma novela que traz intriga, sensualidade do outro lado, um programa que fala de morte e violência. Esses elementos não são capazes de trazer para nós aquilo que nós precisamos. É como se nós tivéssemos dentro de nós a semente da paz, mas regando com água contaminada. E o máximo que isso vai acontecer é fazer com que essa semente morra, ou que essa semente floresça de uma forma deficiente, até que ela seja substituída. Então observemos isso em nós. Observemos o sacrifício que é necessário nós fazermos para alcançar essa paz. Porque para eu fazer isso, eu preciso me transformar. Para essa transformação, eu preciso renunciar a muita coisa que me proporciona prazer. Porque o prazer para nós é uma coisa. A paz de espírito não significa que ela esteja afim com esse tipo de prazer. O prazer da violência não significa o prazer da paz. É apenas uma sensação agradável para nós. Para aqueles que quebram vidraças, para aqueles que queimam ônibus, isso provoca também uma sensação de prazer. E a gente sabe que isso vai completamente a qualquer tipo de regra que mantém em equilíbrio uma sociedade. Então a gente começa então a refinar um pouco mais essas nossas buscas. Já não praticamos os crimes graves. Talvez consigamos resistir aos crimes médios. Vai chegar um momento em que os crimes mais sutis serão aqueles que vão nos incomodar. Mas para isso a gente precisa primeiro quebrar em torno de nós todas essas impurezas, né, impregnadas nesse diamante que somos nós. Então, fechando por aqui, pessoal, a nossa mensagem, né, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, fica exatamente isso, né, o nosso policiamento sobre aquilo que a gente transmite para as pessoas. Né, sejamos exatamente esses representantes dessa paz que nós tanto desejamos, desse mundo melhor. Né? Então, como diz o próprio Mahatma Gandhi, é o Gandhi, ele diz para nós assim, sejamos nós a mudança que desejamos no mundo. São muitas vezes frases, né, de para-choque de caminhão, são aquelas frases para ficar no portal das nossas casas, mas a partir do momento em que isso se tornar uma filosofia de vida para nós, certamente nós vamos conseguir também transformar o nosso mundo hoje. Então eu vou passar para a nossa amiga Miriam, que vai fazer um encerramento para nós. Daqui a pouquinho a gente volta para dar os recadinhos para vocês. Né? Então reflitamos sobre esses ensinamentos, que eles fazem parte de um mundo sutil. Um mundo sutil do qual nós ainda não participamos. Mas certamente nós estaremos lá. E quanto mais afins nós estivermos com ele, mais rápido será alcançarmos